Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo que entra em campo nessa quarta-feira para pegar o Bangu pelo Campeonato Carioca, jogo que o Flamengo terá ali à frente a Flaquides, como a gente vem chamando aí, esse time sub-20 com o reforço do Wallace. A gente vai trazer o provável time, tem também um destaque aí no banco de reservas que foi relacionado, tem também o goleiro Andreu, que já chegou ao Flamengo, já foi aprovado nos exames médicos, e ele deu uma entrevista sensacional. Andreu, sabe o seguinte, antes de mais nada, vou torcer muito pelo seu sucesso com a camisa do Flamengo, que história de vida bacana que você tem, e a gente vai falar aqui qual número de camisa ele vai pedir ao Flamengo em homenagem ao pai dele, que infelizmente já faleceu. A gente vai trazer mais informações sobre isso, e tem também uma carta na manga do Flamengo para tentar contratar Lucas Paquetá. Gente, a possibilidade é grande e a gente vai trazer que carta na manga é essa, que trunfo é esse que o Flamengo tem para conseguir a contratação de Lucas Paquetá. Vamos para as informações agora. Gente, eu vou começar falando do provável time do Flamengo. E como a fonte me passou que será o mesmo time que foi contra a Portuguesa, eu vou pegar a escalação do jogo contra a Portuguesa. Léo Nanete, Daniel Salles, Iago, que fez o gol de empate com a Portuguesa, João Vitor, Johnny, Lucas Vieira, Douglas Telles, Guilherme, Pablo, Joshua, o Wallace. Lembrando que, embora na escalação o Douglas Telles tenha vindo na frente do Pablo, o Pablo é volante e o Douglas Telles ele atua como ponta direita. Então, esse é o time. Eu não acho nenhum absurdo o Bruno Pivetti repetir a equipe, porém, quem vai ser o grande destaque ou a grande novidade desse jogo é Rian Roberto. Ele estará no banco de reservas e eu espero que o Bruno Pivetti dê minutos ao Rian Roberto, porque eu sou um cara que acompanha a categoria de base e eu de olho muito aberto no Rian Roberto, porque é um jogador que tem tudo para se destacar e ganhar minutos no elenco profissional em um futuro breve. Vamos agora falar do Andreu. Por falar nisso, o Gil Vicente, como a gente adiantou, já contratou o goleiro que vai substituir o Andreu lá na equipe portuguesa, o Lucão, jogador cria do Vasco, estava no Red Bull Bragantino e já chegou em Portugal, realizou exames e assinou o contrato com o Gil Vicente. O Gil Vicente contratou esse jogador após vender o Andreu ao Flamengo. Ele desembarcou ontem à noite aqui no Rio de Janeiro, já foi aprovado nos exames médicos, vai assinar o contrato válido por 4 temporadas e ele vai pedir, pessoal, o número 42 no Flamengo. E por que esse número? Porque é um número que ele sempre usou na carreira dele em homenagem ao pai dele, que faleceu justamente quando tinha 42 anos. Então ele utiliza o 42 em homenagem ao pai dele, que virou uma estrelinha, está no céu agora e com certeza está muito feliz com a trajetória do filho dele. E assim, embora o Andreu ele tenha anos de Botafogo, ficou 10 anos na categoria de base do Botafogo, tinha o Jefferson como sua referência, mas ele saiu muito cedo do Botafogo, com 20 anos, ele tinha 10 anos de clube e acabou sendo negociado justamente para o Gil Vicente, e muita gente imaginava que a família dele fosse botafoguense, e ele falou que não, que a família toda é torcedora do Flamengo. Este é um momento de muita felicidade e, sobretudo, marcante para mim. O Flamengo é o clube de muitos dos meus familiares, da minha mãe e do meu pai, que eram flamenguistas de coração. Fico muito feliz por regressar ao Brasil pelas portas do Flamengo, que é o maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo, declarou o goleiro que perdeu o pai em 2009 e a mãe em 2024. Que história sensacional do Andreu. E ele disse o seguinte: eu sempre soube que o desafio que iria encontrar era grande. Em Portugal competi com vários grandes jogadores que também eram grandes goleiros, entre outros que passavam no Gil Vicente. Vou para o Flamengo com a consciência tranquila, sabendo das minhas capacidades e respeitando sempre os meus companheiros. Queremos o mesmo no final de tudo. Desejamos que a nossa equipe vença sempre e atinja o sucesso. Para quem não sabe, o Andreu ele é nascido em Duque de Caxias, região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Ele tem 1,89 m e tinha contrato com o Gil Vicente até 2026 e ele foi contratado pelo Flamengo por 1,5 milhão de euros. E o Gil Vicente será 10% de uma futura venda dele. Eu acho que é uma aposta, vale aposta, porque é um custo muito baixo. Hoje, só de ele chegar ao aeroporto e falar como jogador do Flamengo, ele já está valendo pelo menos o dobro desse valor. É uma aposta. Eu acho hoje que é um jogador que vai botar sombra e medo em Rossi, não acho que seja isso, mas quem sabe com o passar do tempo ele não possa se tornar esse atleta.
Mas independentemente de tudo, é um cara vencedor na vida e ele vai ter toda a minha torcida. Tomara que o Andrew seja muito feliz na vida pessoal e na vida profissional dele, porque é um cara, ó, bato palmas para pessoas como ele, que crescem na vida, que dão a volta por cima, enfrentam as dificuldades e estão aí performando. E hoje, com certeza, ele vai viver a sua maior experiência na carreira, pelo menos até o momento, e ele tem 24 anos. Tá, galera? Vamos agora falar de Lucas Paquetá, porque o Flamengo tem uma carta na manga para conseguir a contratação de Lucas Paquetá. O que acontece? A imprensa inglesa noticiou isso e eu confirmei. De fato, é assim mesmo que funciona. Se o West Ham ele for rebaixado, o salário do jogador cai em 50%. Mas não é só do Lucas Paquetá. Segundo a imprensa inglesa, e é verdade, isso é um contrato padrão no West Ham. Todo jogador que assina. O que me chama a atenção é que, por exemplo, o Tati Castellanos, jogador que o Flamengo tentou, o atacante que estava na Itália, na Lazio, ele foi para o West Ham agora. Imagina se o West Ham for rebaixado, o salário dele vai cair em 50% e ele vai aceitar continuar lá. Como é que vai ser essa história toda? Imagina se o Flamengo tenta o Tati Castellanos novamente, mas dessa vez ele no West Ham. Mas enfim, sobre o Lucas Paquetá, o Flamengo tem essa carta na manga. E pelo que eu estou entendendo, conversando com as pessoas, o Flamengo está tentando deixar pelo menos tudo engatilhado para ter o atleta pelo menos no meio do ano, como aconteceu com o Jorginho, vocês vão se recordar. O Flamengo tentou ter o jogador no início do ano, não conseguiu, mas deixou tudo bem encaminhado para ter o jogador no meio do ano e não foi nenhum problema. E eu acho que não será nenhum problema esperar o Lucas Paquetá até o meio do ano. Uma coisa que pesa contra o Flamengo, o fato da equipe estar brigando contra o rebaixamento, ou seja, o Lucas Paquetá não vai forçar a barra para sair agora, até por uma forma de gratidão que ele tem com o clube que o abraçou no momento mais complicado da carreira dele, envolvendo extracampo, que foi aquela acusação que o West Ham ao Flamengo, na janela de transferência, até o dia 3 de março. Supondo que o West Ham caia bastante no campeonato inglês, mais ainda, né, o rendimento não seja muito bom, e lá em março, no começo de março, já comece a ver que o West Ham de fato será rebaixado. De repente, pode ajudar a vida do Flamengo e o West Ham acabar facilitando a vida do Flamengo. Se chegar ali no finzinho de fevereiro, eles entenderem, não tem mais jeito, seremos rebaixados, a nossa receita vai cair, a gente vai ter que cortar custos, chegou o momento de negociar o Lucas Paquetá. E de fato, essa janela do meio do ano será a última do West Ham para negociar o Lucas Paquetá com uma boa cifra, porque o contrato dele acaba no meio do ano que vem, ou seja, no fim de 2026 ele vai poder assinar um pré-contrato e sair de graça. O West Ham não vai querer perder o jogador de graça, ele vai querer fazer uma boa grana, mas acho que vai depender muito do desempenho do West Ham na Premier League. Então uma sugestão que eu vou dar para você, torcedor rubro-negro, comece a acompanhar a Premier League, comece a assistir aos jogos do West Ham e torça muito para o West Ham e muito mal, porque assim a vida do time inglês vai ficar mais difícil no ponto de vista financeiro e eles serão, entre aspas, obrigados muito contra o West Ham. Tamo junto, galera. Forte abraço e fui!